Topo Podcast, o seu podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, os convidados que você indica, né, que você nos pede. Nós sempre aqui variando os gêneros, os ramos, as pessoas que aqui vêm para colaborar com a sua participação, com a sua experiência de vida, demonstrando como é que é na prática, acima de tudo, e, evidentemente, ele auxiliando também nas suas atividades diárias. Então, esse é o nosso propósito. Seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande ter você aí conosco. Olá, Edinho. Olá, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazer esse conteúdo gratuito de qualidade para você. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. @etiquetas Dala, né? Pensou em rótulos, ribbons, suprimentos em geral, etiquetas Dala. Tá aqui o QR Code do meu ladinho para você seguir eles no Instagram e conferir os produtos deles. Melhores Imóveis, né? Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Diego, para o Jason. Eles buscam o melhor imóvel para você, faça contato com eles. E também está conosco a Ótica Conforto Visual. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Fala, Sheila! E aí, pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um episódio. Nos siga também lá no Instagram e no Facebook, no Topo Podcast. E você pode assistir a entrevista para ver a carinha aí dos nossos convidados lá no YouTube, no nosso canal, no Topo Podcast. E se você é do time que prefere ouvir numa corrida, numa caminhada, no carro, no ônibus, aonde for, nos procure lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Também você pode ouvir por lá. Mazinho, quem é o nosso convidado de hoje? Olha, está aqui conosco, querido amigo já de tantas jornadas, né, de longa data, voz conhecida do rádio blumenauense, um camarada que está fazendo muito sucesso, fruto da sua competência, fruto exatamente daquilo que ele tão bem sabe fazer e faz com alegria. André Bonomini, permita-me chamar meu querido amigo Boina. Seja muito bem-vindo. Adoro essa intimidade. Oi, Mazinho, amigos internautas, Edinho e Sheila aqui, que também estão fazendo a retaguarda aqui nas nossas costas aqui, que também vão perguntar. Eu estou aqui meio que naquela sala da Inquisição. Isso aí. O pessoal está tudo olhando para mim naquela cara assim, o que vai sair? Para quem não sabe, amigo internauta, sendo gravado no sábado de manhã, e eu tô com aquela cara feliz, assim, tomara que dê tudo certo. Tô brincando. Mas, Mazinho, amigos no Topo, amigos estão aí no Spotify, no YouTube, não importa onde estão vendo ou ouvindo, é uma satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de rádio, compartilhar um pouquinho da experiência de vida, não só minha, mas de quem está na minha volta, porque eu não faço nada sozinho. Se a gente disser no rádio que a gente faz alguma coisa sozinho, nós estamos mentindo fragorosamente, porque tudo é que nem a torcida do Corinthians, é tudo um bando de louco. E é bom encontrar um amigo de longa data aqui, conheci já vou me entregar já, nos bastidores da Rádio Clube de Blumenau, nas manhãs de domingo, eu, Mazinho e Ivo, e chegando com o meu estimado amigo Cristiano Fink, o grande Eduardo França, trocando de estúdio. Tem umas historinhas, depois a gente conta. Eu ia te dizer, mas até podemos começar por ali. Onde é que anda essa trupe? Quer dizer, o Eduardo França, olha o que é a vida. Nós somos professores juntos. O irmão dele... O Luciano. Não, o César. O César? O César. Ele tem uns 300 irmãos, Eduardo. O César foi professor comigo na Uniaselv, era dos mais antigos da casa, e aí veio o Eduardo França lá na rádio. Onde é que é dessa trupe? O imitador lá, como é que é o nome do imitador? O Cristiano, né? O Cristiano, que imita o Silvio Santos como ninguém. E aí? Silvio Santos, Henrique Cristo, Marcelo Rezende, Gil Gomes e o Padre Quevedo. Que chegava para ele e perguntava, Padre Quevedo, existe pastel de pizza? Chegava, não existe pastel de pizza. Ou balela, charlatanismo. Meu Deus. Teve um dia na Rádio Clube, vamos mais uma, ele tinha um pé de nona do lado do terreno, meu pai me levava no estúdio da Clube, e aí ele subia no pé de nona para catar umas nonas, para quem não sabe é fruta do conde. E aí chegava a parte do Gil Gomes, uma história terrível, terrível, terrível. O seu Mário, que era meu pai, ele pegava a faca e dava 1, 2, 3, 4, 5 facadas à nona. E o Cristiano, ele era muito bom. Muito bom, né? Um dos melhores publicitários. Mas tua imitação também tá boa, viu? Hã? Tu também tá bom na imitação. Mas a gente também dá que é um galho, né? Como é que era o Henrique Cristo? Calma, Benção, filhinho. E ele não tá mais em rádio? Onde é que anda esse... O Cristiano, até onde eu sei, eu nunca mais falei com ele, tá morando... Ele e a Cibele, né, que ele depois se juntou com a Cibele Degan, estão morando lá em Dayal. Se eu não me engano, eles devem estar por lá ainda, porque foi a última vez que eu falei com eles, foi lá em 2018 ainda. Mas assim, cada um na sua função, só a gente não se falou por questão de distância mesmo. Uhum. Né? E aí a correria do dia a dia, né? Não é fácil para um publicitário. Né? Da jornalista é mais fácil, é tudo bando de boêmio. E como é que pintou essa ideia de vocês três juntarem-se, compraram um espaço naquela ocasião, né? Naquela ocasião foi comprado. O Eduardo tinha um plano, né? Nem cabe lembrar do plano, porque esse plano já faz tempo que
que virou água. Isso foi 2000. Conheço esse plano. Conhece? You need the plan. Ok. Mas assim, Mazinho, foi naquela ocasião, ele tinha esse plano e ele sabia da minha tara por rádio. Eu já tinha começado a locução, já começando lá do começo, Sim, sim. em 2012, com a minha querida amiga Tamires Kadalki, jornalista de marca maior, na rádio comunitária de Massaranduba. Caraca. Como é que o cara do Reino do Garcia, aliás, viva o reino, como é que o cara do Reino do Garcia foi parar em Massaranduba? Ela morava lá no 13 de maio, ela trabalhava nessa rádio que fica dentro da rodoviária, terminal Germano Henk, e eu ia. Quando tinha, né, a oportunidade de fazer a locução junto com ela, que era só nós dois, eu saía do Reino, pegava o Progresso, pegava o Garcia, depois ia até no aterro, pegava o Vila e topava, encontrava ela lá na Raco. Saía 2 dias antes. Vontade, né? Mais ou menos isso. Mas é por isso que eu gosto dele. Eu sempre conheci ele assim, entusiasta em tudo que ele faz. Ó a vontade para fazer rádio. Não, Tipo, acordava 2 da manhã pra fazer o programa às 10. mais ou menos isso. Nessa base. E detalhe, Se não tivesse trânsito. não, e detalhe, é uma coisa psíquica. Ontem eu fui para Itopava Central, dei uma voltinha lá para cima, e aí eu pensando comigo, vai ser que nem as outras vezes. A ida para Itopava Central, para Vila Itopava, sempre é mais demorada que a volta. Olha só. E é a mesma distância. Cara, eu cheguei onde eu tinha que chegar, quando eu fui voltando, daqui a pouco eu estava no viaduto da Mafisa, eu assim, tá, antes demorou tanto, agora eu já estou aqui de cara para 470. Caraca, uma constatação isso aí, hein? Aham. Na prática. Mas aí, voltando ao assunto Eduardo França, aí acabou esse período lá em Massaranduba, que foi muito agradável, eram sábados que a gente fazia. E aí o Eduardo chegou com aquele jeitão, né? Bom dia, meu querido amigo Vitor, que ele não me chama de André, ele me chama de Vitor. Até hoje, desde 2007, aquele cara me chama de Vitor. Por que, Vitor? Um dia ele tem alguma mania, ele e o Luciano França são dois queridos, dois irmãozinhos queridos, que faz parte, segundo ele, de um complô para tentar dominar o mundo. Diz que a família um dos mais ilustres parentes da família O César tu nem conhece, então. Nem que eu conheço comentei. o César. Olha só. Mas eu Que conheço, é o mais velho, provavelmente. Eu conheço um primo dele muito famoso, que eu tenho o privilégio de conhecer e chamar de amigo, que é o Rogério. O Rogério França do Vox 3. Olha só, eles são parentes. O Eu fui- Rogério é uma figuraça total. Vou contar uma. É o cara para nós trazermos aqui, inclusive. O Rogério é Ele gente tem boa que pra caramba. Ele tem que vir para. O cara é um bicho tanto que ele tem de louco, ele tem de inteligente. É um cara sensacional. No dia que o Eduardo casou agora com a Carol, foi um tempo atrás, eu e o Cristiano Finga, nós estávamos dois perdidos, né? Lá no casamento, foi na catedral, tudo, toda a pompa. Daqui a pouco o França nos viu, ele assim... É daquela que tu é convidado, tu não conhece ninguém, mas tu vai pelo convite que tu recebeu. Não, mas o pior é que nós estávamos assim, numa roda boa de amigos. Nós tínhamos o Alisson Mikoski, tinha o Gessner, que era ali de Pomerode. Nós sentamos tudo numa mesa com uma outra roda de amigos. E aí o pessoal tudo, na época, tinha aquela coisa dos black bloc, tudo, a gente tudo só enchendo o saco, que o Eduardo deixou a nossa mesa por último no casamento, para cumprimentar. Mas naquela ocasião foi muito bacana, porque o França nos viu, ele conhecia a gente do programa. Cara, ficamos amigos. Eu e o Oséias, o Bola, nós Sim. ficamos amigos por causa do Alô Blumenau. Oséias. E foi muito Outro gostoso. figura, né? Não, Oséias é outro figuraço. são Que dois. é muito amigo do Ismael, Edinho. O Oséias. Ah, Que sim. ele tá comentando aqui. O Oséias, o maior baixista daqui da cidade, pelo menos da cidade do Vale, é o melhor baixista que eu conheço. Um dos, né? E aí a gente ficou amigo por causa desse programa. E aí, no casamento, tive o privilégio de pegar carona com o seu Rogério França. A esposa e o filho estavam juntos. Nós fomos dentro do carro conversando sobre filme, sobre cultura nerd. O cara é virado. Adoro o França. E aí, eu trabalhei agora recente, de novo, minha 2ª outubro com locução de palco. E aí, aquele privilégio, encontrou o Oséias, estava tocando na Marmonstein, agora não vou lembrar, na Marmonstein. E o França, não precisa dizer que ele estava na Vox 3, mas encontrar eles lá, tudo, Legal, e eles né? não esquecem de ti, cara. Isso é bacana. inacreditável. São as mesmas pessoas sempre, né? Isso é muito legal, né? Sempre, sempre. A coisa mais gostosa. E aí juntou a trupe e fez. Ficou quanto tempo no ar na clube? Naquela época nós ficamos 1 ano. Aí o Eduardo montou, e detalhe, tá? Eu costumo dizer que toda vez que eu começo no rádio acontece uma desgraça. Calma, eu já vou explicar para vocês. Os dois vieram com aquela casa. Como assim? No primeiro dia meu na rádio comunitária em Massaranduba, era um sábado de chuva. Eu lembro que eu ia também comprar um monte de bobagem, compramos biscoito, chocolate, Ruffles, né? Todo mundo em forma, né? E foi o dia que a Hebe morreu. A Hebe Camargo. Aham, sim. Aí eu lembro que eu comecei o programa falando boa tarde, Tamires, ouvintes da 98. Hoje é um dia triste para a televisão, porque perdemos a rainha da TV, Hebe Camargo, aos 70 e Guaraná de rolha. Por aí, né? Não sei se era 60 ou 70 e Guaraná de rolha. Foi lá se encontrar com o Lélio. E no dia que a gente começou na Rádio Clube,
O dia que a gente começou na Rádio Clube, tu deve se lembrar disso, Mazinho. Eu lembro que até hoje, vividamente, vocês saindo do estúdio, tu e o Ivo, e nós entrando. Eu estava com a camisa da Itália, né, uma camisinha escrito Itália, assim, do lado. E o Ivo olhando com aquela cara de assustado. Vocês não viram o incêndio que deu numa boate no Rio Grande do Sul? Caraca, foi aquele dia? 27 de janeiro de 2013, o dia que Não pegou me fogo na Kiss. Acordava, cara. Foi lá. Meu avô estava internado no Santo Antônio. Eu só fui saber que a Kiss pegou fogo lá no hospital. Então, quando tu entra na rádio que dá desgraça. Posso dizer mais uma, então? Quando eu assinei quando praticamente firmei com meu querido amigo Ademir Birger, que foi o gerente que eu primeiro peguei ali na União, né? Primeiro contato que eu tive com ele para confirmar, André, eu vou trabalhar na União FM, foi o dia que o Boechat morreu. Caraca, bicho. Aí eu fico me perguntando, no dia que eu mudar de rádio... Fica na empresa, não muda melhor mais. não mudar. Não. Nem um pouco. O Pelé já tá pela bola 7, coisa, pô. Fica na empresa que a coisa não tá legal, cara. Não, eu até fiquei preocupado. Teu contrato vai mais longo agora? Tá. Espera pelo menos acabar a Copa, né? Eu até fiquei preocupado porque quando estreou a rede, quando começou o Quinta Clássica ali na União, e agora, principalmente quando eu comecei a fazer esse programa em rede com o Rio Grande do Sul, através da nossa 105.3 lá em Novo Hamburgo, eu fiquei preocupado pensando, ok, eu tô aqui no ar, mas eu tenho que estar preparado para ver se vai dar alguma coisa para eu noticiar, porque sempre dá alguma coisa. André, mas tivesse uma passagem também por Timbó, né? Sim, eu passei 1 ano e meio trabalhando lá, porque a Rádio Clube não era necessariamente meu trabalho, a gente fez um hobby de 1 ano lá no Alô Blumenau, loqueamos as manhãs de domingo. Quem tivesse lá, esse aqui tava. Então a gente já sabe como é que era. Então foi ali, eu comecei na Record, passei pela FURB, fiquei 2 meses no Santo Antônio, aí depois fiquei um tempo meio ocioso, onde criei a Boina, que foi meu primeiro blog, que está aí até hoje, de vez em quando entra e sai. E aí chegamos depois da Boina, eu fui trabalhar, fiquei 1 ano como gerente da Intendência Distrital do Garcia. Sim, eu trabalhei para a prefeitura, foi prazeroso na época, que aprendi um monte de coisa por lá. E aí saí da intendência, né? Fui, como a gente fala elegantemente na prefeitura, fui exonerado. Aquela palavra bonita, exonerado. E aí o pessoal olha para mim e pensa assim, o André devia ser um comediante stand-up. Eu e o Sargento Jux vamos fazer uma concorrência. Tô brincando, Sargento, é só tu, tá? E aí eu botei no Facebook a ideia de voltar para a imprensa e o meu querido amigo Carlos Henrique Roncalho, que é uma das vozes mais populares lá de Timbó, a mais popular, diria eu. Tu não tá na imprensa, André? Se eu não tô, eu tô só com o meu blog e tal. Me convidou para um projeto que mais tarde seria a Rádio Página 2, que foi uma web rádio. Hoje ela é uma agência de conteúdo até muito forte em Timbó. O próprio Carlos Henrique manteve o programa de entrevistas deles, a produção, que é a cargo do Cristiano Hitzky, que é o genro do Carlos, é muito competente, muito boa a produção das entrevistas, eles também trabalham com vídeos institucionais, mas naquele tempo nós tínhamos uma web rádio. E pensa o que é, Mazinho, tu começar uma rádio do zero, uma web rádio onde tudo é mato, tu não sabe o que fazer. E numa cidade que na época, hoje está com 50, 55 mil habitantes, na época tinha 40 mil habitantes, até menos, a cidade de Timbó. Uma cidadezinha no Médio Vale. Desafio, né? Belo desafio. E assim, nós desbravamos muito lá, porque nós chegamos, em Timbó nós temos tecnicamente 2 emissoras, 3, contando a Pérola. Temos a Cultura, que foi a primeira emissora de Timbó, lá em 81, a 92, e a Pérola, que fica mais para Rio dos Cedros do que para Timbó. Nós chegamos com uma 4ª menor. Começamos a desbravar, era tudo mato. E um detalhe, essa cultura do web rádio ainda não estava tão bem difundida, não diria em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Estava começando ali naquele momento, o pessoal fazer coisas mais segmentadas. Hoje tem a web rádio esportiva, tem outros, a rádio CM Sports, que hoje fazem mais segmentado. Popularizou, né? Até porque Blumenau hoje não tem uma rádio que faça esporte efetivamente. Uma pena isso, inclusive. Que é uma grande pena. Eu trabalho com o Edmilson Luiz, que é uma enorme, gigante referência. Famoso Popular... Minhoca. Vulgo Minhoca. Às vezes eu evito falar do apelido, mas só que o pessoal sabe, então eu vou pro Minhoca mesmo, né? Então, começamos a fazer um rádio que era voltado para pessoas que verdadeiramente vão te ouvir, porque tu tá na internet, então se tu vai ouvir o web rádio, tu vai realmente acessar o site, tu vai ligar o player, tu vai no TuneIn para procurar aquela rádio, porque não tem dial. Tu não tem como ligar um aparelho de rádio e deixar lá. E podia. Porque eu dizia uma coisa, a marca maior da Página 2 naquele tempo, e eu fiz parte disso orgulhosamente, muito orgulho mesmo, eu digo, porque além de ser
uma experiência profissional, foi uma mudança de vida. Eu tive que morar sozinho, né? Cuidar das Tu foi coisas. morar pra lá, né? Morar na rádio. Pois é. Parece uma coisa maluca dizer isso. Foi a paixão dele pela coisa, né? Eu morava na emissora de rádio. Uhum. Né? Nem era uma questão de economia mesmo, mas foi até eu sou grato por isso, porque foi uma questão de uma experiência totalmente assim. Sair da tua zona de conforto, né? Total. No começo eu ainda sentia falta, tipo, tu saía domingo, o pai e a mãe assim, ficar com aquela expressão, pô, meu filho tá. E assim foi um turning point na vida, porque tu passa a ter as tuas responsabilidades, os teus horários, os teus quereres, os teus ires e voltares na vida. E aí naquela ocasião eu era maluco, porque das 7 da manhã até as 5 da tarde, mais ou menos, tinha gente na minha casa, vamos dizer. Depois das 5 horas, todo mundo ia embora, só o André ficava lá, tipo guarda, né? Tipo, botava o bonezinho, gravatinha preta, né? Ligava aquela televisãozinha, famosa TV de porteiro, aquela preto e branco pequenininha, sabe? Ou então ligava na Rádio Globo para ouvir o Vasco. Não, era CBN. CBN. E o pior, não transmitia Vasco, era só jogo do Palmeiras. Vai pegar só São Paulo, né? Né? Lembrando o cara Ulisses, falta pro Verde cobrar 35 minutos de jogo. E aí entrava aquela vinheta, futebol, Globo, rádio. O Edinho vai passar mal aqui. Meu eterno chefe, Osmar Santos. Vai com você, garotinho. Eu vou com você nessa, é fogo no Moreno Guarda. E que Cara, vem assim mesmo. Quer ver? Quer fazer um corintiano chorar? Nem perguntei o teu time, Mazinho, né, Dani? É Mengão, né? Ah, pelo amor de Deus, eu tô indo embora. Eu já fiquei de cara, o Sheila que mal te conhece, ele torce pro Vasco. Eu falei, não é possível. Grande garoto. Rapaz. Pô, Rapaz. sensacional. Ô, Edinho, pelo menos aqui nós estamos 2-2, ó. Empatou hoje. Já dá pra jogar grande na canasta. garoto. Alguém tem que honrar as cores. Nós estamos felizes agora que nós voltamos pra Série A de novo, depois de tanto tempo. Graças. Nem lembro mais como é que é lá. Não, nem é uma saudade disso. A gente olha assim pros lados. Cara, a gente sério, mudou isso. Parece o pessoal do interior chegando no shopping. Não, aí tu chega pro cara do Cuiabá. Ô, que time legal do Mato Grosso, Operário. Assim, não, é Cuiabá. Ah, tá. Mudou de verde, pensei que tinha madurado já. Não, mas assim, eu ia todo domingo à tarde. Eu ia voltando para Timbó. Depois de um tempo a gente volta querendo voltar. Porque a gente está na nossa vida, tem as nossas obrigações, os nossos amigos. Eu fiz tantos amigos. Não menosprezando nenhum amigo aqui de Blumenau em qualquer outro lugar. Mas Timbó foi assim, ó, fazer amigos que olhavam por ti, que trabalhavam contigo todo dia. E tu voltando todo domingo à tarde, só a jornada esportiva da CBN. Sério, eu escutava a jornada esportiva da CBN e a minha mãe, o pessoal dizia, meu Deus, André, isso é uma depressão. Que nada, esse é o domingo à tarde brasileiro mesmo. E tem gente que até hoje faz isso. Um dia nós estávamos viajando, eu e o Minhoca, para Novo Hamburgo, para nossa cabeça lá em Novo Hamburgo, ouvindo a Tupi, ouvindo o Carlos Araújo, o garotinho. É, o garotinho. Clark, o tempo! É igual, cara. Correu pra bola esquerda, você bate, não entrou! Flamengo! Gol! Não era o Edson Mauro. Não era Edson o Carlos Mauro. Araújo. Era o gol do Flamengão, gritando, emoção, sensação. Cabecinha de ouro. Cara, ele imita muito bem. Meu Deus do céu. E Cara, é engraçado assistir no Facebook porque ele tá assim, é gol! Mas a cara tá assim, é gol! Tipo, a expressão não muda. e o pior, eu lembro do Fiore Gigliotti. Fiore Filhote. Saudoso Fiore Gigliotti. Eu lembro que o Galvão Bueno, aliás, né, no dia seguinte à gravação desse podcast, amanhã começa a Copa. E eu lembro que uma Copa, acho que foi em 2006, o Galvão Bueno começou falando o bordão dele, né? Abram-se as cortinas, começa o espetáculo. Os artistas entram em cena? Às vezes eu tô num lugar, tô assim, olhando pro relógio e tal, e eu começo a lembrar dele. O tempo passa! E nós temos um vozerio aqui de Blumenau que foi pra lá, né? Que é o Osmar Santos também. Né? Não basta ser maluco no jornalismo esportivo, você tem que ser maluco e se enfiar nesses lugares. O Edemar Anuzek se enfiou tanto que chegou lá em São Paulo e virou vozerio, trabalhou com essa turma. Uma pena que não tem nenhuma locução dele na internet, cara. É muito raro, né? Eu falei com ele um tempo atrás e, de fato, a gente não... O material dele é muito escasso. Aí botamos ele no ao vivo, inclusive com o Jota, na Nereu. O Edmar entrou ao vivo pro telefone e tal, e foi bem legal a participação. Meu Deus. Porque a irmã dele, a dona Edma, ela é uma grande defensora dos animais aqui em Blumenau. Ah, é verdade. Aí eu queria homenagear a dona Edma no programa do Jota, tinha um quadro lá dos animais, e aí botamos o Edmar para falar
a dona Edma, sem ela saber, mas, cara, queria botar uma vinheta dele, alguma coisa assim, é muito difícil achar na internet alguma coisa. Ou vamos rir um pouco. Eu não sei por que chama o Papai Noel da Lapônia. Pô, chama o J. Bernardes, cara. Aí pra Papai Noel só falta roupa. Queridão, cara, adoro esse cara, meu Deus do céu. Ou o nosso querido Reinaldo Fal, que faz um belo papel não, aí, não. né? O FAO, ele tem o título de Papai Noel obrigatório de Blumenau. Eu falo, por que chamar Papai Noel da Lapônia? Chama o Reinaldo FAO. Ô, Boina, eu quero passar paninho pro Chile, mas assim, ó, só para registrar, essa questão de Timbó como é importante, né? A questão de você realmente, quando você fala que você conquistou grandes amigos, né? Você se desprender da tua zona de conforto, mesmo que aqui do lado. O pessoal pode pensar, não, mas é aqui do lado. Não, mas tu passavas lá o tempo inteiro. Ou seja, tu tivesse que fazer novas amizades, entrar numa rotina que tu não tinhas, né? Então, isso não é fácil. Quebrar um paradigma nesse ponto, cara, primeiro mostra a tua paixão, evidentemente, por aquilo que realmente tu dedicasse em fazer, mas, acima de tudo, te transforma como cidadão. Com certeza você passa a ser um outro André, mesmo voltando aqui para Blumenau, hoje estás de volta aqui, tudo certinho, mas com outro olhar que tu não tinhas até então, quando estavas apenas no teu métier, na tua zona de conforto, no teu dia a dia, que tu já tinhas tudo que tu querias. No meu cantinho ali no né? Vinho do Garcia. E cresce de uma forma fantástica, não é isso? Exato. Não, porque a gente procura, Mazinho. A ideia, assim, quando eu entrei na faculdade, a gente já entra com foco. A gente já entra pensando aonde é que quer seguir. Pelo menos a gente faz isso. Muitos que não querem, às vezes não têm aquela visão de militar na comunicação, não estou falando que essa pessoa não tem vocação, sim, né? sim. É um traidor do movimento, não é Sim. isso. É porque, às vezes, É uma opção, né? as curvas da vida fazem essas pessoas irem para outros caminhos. É inevitável, todo mundo tem isso. Eu lembro que eu comecei fazendo publicidade na Sociesc, na saudosa, hoje Unisociesc, né? Do tempo do Anselmo Medeiros, que foi o cara que até hoje eu digo, o Anselmo Medeiros foi o cara que me possibilitou isso. Eu era coordenador de curso de tecnologia nessa época aí. Eu lembro, turma dos tecnólogos, É. quase não se misturava com a gente. Não tô brincando. Mas eu lembro até hoje, cara, assim, ó, porque são momentos capitais na tua vida. Eu comecei fazendo publicidade. Eu fiquei 1 ano fazendo PP, né? Nunca tive nenhum problema, mas não era o que eu queria, né? Até hoje o Samir Dalfofo me procura lá no IBS. Quando é que tu vai terminar teu O Samir, Filho do Oscar. do Oscar. Marido da Miriam, né? É. Ele sempre assim, quando é que tu vai voltar pra Sociesc fazer publicidade? É um querido. Hoje está cuidando dos 2 cursos, praticamente, Sim. né? E desde aquela época, tu vê, eu já sei, faz um bom período ali da coordenação. Era eu, ele e a Doutor a Miriam, Blumenau. que era... Doutor Blumenau, tu vai ver Doutor Blumenau. Por aí. E aí eu me lembro que a dúvida começou por causa de uma enchente. Putz, doutor Blumenau. Virou uma avaliação isso aqui hoje. é, hein? Dr. Blumenau Hoje pegou virou pesado. avaliação. Meu Deus do céu. Não, É só trazer o André pra cá. Tome processo. Mas assim, lembra em 2011 deu uma enchente grande. Foi a última grande, foi 12 metros. Que Foi. deu em Blumenau. Foi. E eu fazia plantãozinho no Facebook. E o pessoal perguntava pra mim, o que tu estás fazendo em publicidade, André? E aí a ficha caiu. E lá tendo jornalismo, né? Isso. É. Foi a primeira faculdade de jornalismo. Todo mundo ia pra Univale. Todo mundo ia pra Univale. Uma rápida passagem, bem rapidinha mesmo. Para ter uma ideia, o Pancho nem sabe disso, mas ele ia para a Univale fazer jornalismo, eu ia fazer ciências da computação. Nós íamos no mesmo ônibus, era um ônibus, aquele antigo minhocão da Catarinense. Nossa! Saía todo dia da frente do O Senac. famoso lagiano. Do Senac, na Ponta Aguda, ônibus fretado. Nossa! 98% de estudantes de Blumenau de jornalismo e 2% de outros cursos. Eu era um desses, porque meu pai tinha recém-adquirido o mercado, lembra em Itajaí? Sim. Eu fui auxiliar ele na questão de informatização. Aí, para mim, valia mais a pena ficar em Itajaí nesse período. Então, eu fiquei boa parte em Itajaí, 2 meses eu fui nesse ônibus. Esse e vai o e Pancho, E o Pancho lá dentro. da mesma época, ele nem Um pouco mais magrinho, um pouco somos mais amigos feio e de tal, espinha. ele nem lembra disso, mas eu lembro bem. E o cara que hoje é o nome da Rádio Comunitária da Fortaleza, olha o que é a vida. A Rádio Comunitária da Fortaleza chama-se... Me foge agora o primeiro nome dele, é Teles, o sobrenome. O primeiro nome agora me foge. Eu não eu Esse sabia rapaz, ele morreu de acidente trágico no Trevo de Lages, um acidente de trânsito trágico. Ele ia nessa mesma turma, ele era que organizava a excursão. também. Minha mãe. Para nós irmos na excursão, nós tínhamos que pagar a ele. Ele tem um nome um pouco diferente, acho que é Ivanir, me perdoe se eu estou aqui errando, mas é um nome nesse sentido, Teles. Ele organizava a excursão, nós pagávamos a ele para poder ir no ônibus. E esse rapaz, depois de formado e tudo tal, ele tem um acidente trágico no acesso a Lages, ele vem a falecer. A Rádio Comunitária da Fortaleza, isso até arrepia essas histórias, né? E como? É o nome dele, é uma homenagem a ele,
pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo. Foi a mesma coisa quando a gente começou na Sociesc, que eles inauguraram o laboratório de áudio e vídeo. Muitos poucos acadêmicos da Sociesc sabem, o laboratório de áudio e vídeo do IBS tem o nome de professor Fernando Atesh. Foi o nosso saudoso colega de jornalismo, grande jornalista, o Atesh. Ele tem esse nome, ele tinha mal falecido de câncer na ocasião. A gente nem sabia. Depois que a gente vai saber quem é ele, literalmente. Mas voltando à vaca fria, como diz o outro, porque realmente são histórias que arrepiam, e a gente, eu vou fazer uma ressalva, Mazinho. Se hoje a gente tem jornalismo em Blumenau como graduação, devemos à professora Rosemary Laurindo. Professora Rosemary, a Rose, querida Rose, minha amiga, com muita honra, um crânio, literalmente, maior fazedora de chá que eu conheço também. Ela veio da Espanha, se não me engano foi da Espanha, ou Portugal, não lembro agora, que ia abrir um curso na FURB, e havia sempre uma resistência na FURB para abrir jornalismo, até por conta da CAF, porque tu tens jornalismo no Univale, por que tu vai abrir na FURB? E aí ela foi para a Sociesc, lá encontrou o Anselmo, encontrou o Mengarda, encontrou o Guarida, e aí abriu o curso, acho que foi em 2004 que abriu a primeira turma. Golaço de placa, né? Golaço de placa, porque, gente, praticamente hoje, quase todos os profissionais de jornalismo que temos na imprensa de Blumenau, quase todos, algum deles nasceu dos corredores Sociesc. Se eu não me engano, posso ter algum que está errado aqui na minha cabeça. Danúbio de Souza, Emerson Luiz, Alexandre Pereira, Fabrício Wolff, até o Fabrício, que já tinha uma cancha, fez a faculdade lá. Outros nomes aí, contemporâneos meus, né? Tamara Caroline, que trabalha hoje na Jovem Pan, nasceu lá nos corredores do coisa. O Neto também era professor jovem do Sociesc. E, cara, foi nascendo um atrás do outro. Alguns foram para a TV, outros foram para mídia impressa, outros foram para rádio, os malucos foram para rádio tipo eu, né? E ali foi uma escolha, porque, voltando a 2011, eu fiquei meio dia pensando. Naquela noite eu fui conversar com o Anselmo, e o Anselmo olhou nos meus olhos e disse: André, se aqui na Sociesc tu vai fazer aquilo que tens aptidão para fazer. Se o teu negócio é jornalismo, tu vai fazer jornalismo, eu vou brigar por isso. Não é à toa que ele brigou por isso, e ano que vem eu faço 10 anos de carreira no jornalismo. Eu quero trazer aqui as perguntas da audiência. A gente tem esse quadro patrocinado pela Etiquetas Dallas. Está aqui o QR Code também para você ir lá no site da Dalla e fazer os seus orçamentos. Um abraço lá para o Sr. Jaime. 2 perguntas eu separei aqui dos nossos ouvintes. O Miro passou lá pelo nosso Instagram e perguntou: qual a maior dificuldade de trabalhar em rádio? A maior dificuldade de trabalhar em rádio, assim, o lugar... Poxa, o Miro foi incisivo, porque às vezes é difícil encontrar dificuldade do que você gosta de fazer, sabe? Confesso pra ti. Foi profundo. Filosófico. É difícil, cara. Pra mim, assim, a união é uma coisa tão natural. É claro, existem os ossos do ofício. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Isso é natural. Se você vai para um lugar achando que o teu lugar não vai ter osso para trabalhar, meu amigo, te aposenta antes da hora, porque vai ter. Mas é difícil encontrar uma dificuldade no lugar onde se trabalha. Eu poderia estar em dificuldades, mas são as questões de mercado, né? Que qualquer emissora como a União enfrenta, né? A questão de venda, operacionalizar as coisas, às vezes publicitária, né? Às vezes a gente recebe um pedido para fazer assim, o cara não tem só um spot para rodar, o cara tem um programete, tem uma estação patrocínio, tem umas ações externas, tipo ação no local de venda, às vezes ele é parceiro de um evento. Isso talvez seja a dificuldade maior, porque às vezes tu recebe o pedido e fica pensando, meu Deus, como é que eu vou operacionalizar isso? E tu fica olhando com aquela cara de assustado, para onde é que eu vou, o que é que eu faço? E depois, quando tu vê que tu fez sozinho, às vezes eu costumo brincar com comercial. Até hoje eu não me esqueço. O Minhoca um dia fechou um contrato, e aí eles tudo felizes na rádio, todo mundo vibrando, e eu com a cara séria. Seu André, mas André comemora, André? Você, não. Eu só comemoro quando isso aqui estiver no ar. A hora que isso aqui estiver no ar e funcionando e rodando, aí eu estou feliz. Porque eu sou o operador comercial, eu sou o OPEC da rádio, além de locutor. Se eu não boto comercial, a estação, não resolvo os problemas, o faturamento certinho, as palavras saindo certinho, no horário certo, eu não estou feliz. Eu preciso fazer isso funcionar da melhor forma possível. Mas é legal, mais uma vez, o teu profissionalismo, porque, tu sabe, a gente já tem uma boa cancha. Quer dizer, quantas vezes o que menos se preocupa é com essa questão. Fecha o contrato, realmente, maravilhoso, só que o número de inserções, se tu estás agradando de fato aquele anunciante, se ele realmente está sendo propagado nos horários combinados.
Porque isso vai fazer com que gere a renovação desse contrato, vai fazer com que gere... A gente sabe, o nosso podcast é um belo exemplo. Quantas nós discutimos aqui internamente, olha, insere a marca também em tal lugar, insere em tal situação. Onde a gente estiver, bota o patrocinador junto. E dá um arrepio. Pode perguntar para qualquer um. Lógico. Pode perguntar para o Sheila, para o Edinho. Não dá um arrepio? Aquela hora quando vê um patrocinador novo. Meu Deus, agora tem que fazer o slide novo, tem que botar esse Mas, texto ao mesmo aqui. tempo, é compensador, né? É compensador. O teu trabalho está sendo bem visto. Nossa, porque você tem umas experiências assim que como é que eu vou dizer para vocês? Umas experiências assim, você cria contatos e pessoas. Eu tenho uma grande amiga, que é a Ilana, que é a dona da Casa do Colono lá em Dayal, que ela tem 3 lojas, Dayal, Timbó e Rio dos Cedros. E eu, quando entrei na União, o Ademir dizia, essa aqui a gente não pode perder, essa aqui é cliente boa, e não sei o que, está tecnológico com nós, né? A gente tem uma gratidão enorme pela Ilana, e eu conversava direto com ela. Ilana, vamos trocar o spot agora? Vamos fazer? Hoje, claro que isso mudou os processos, mas assim, a amizade continua a mesma. Tanto que eu estou devendo uma cuca para ela até hoje, se ela ver isso aqui, ela vai lembrar da dívida, eu estou lascado. Mas assim, é aquela coisa, você cria uma amizade com alguém que no passado você podia dizer, nossa, eu tenho uma amizade com alguém importante, com um dono de comércio. Nossa, meu, que legal. Cara, eu tenho grandes amigos em Pomerode, eu tenho a família inteira praticamente, né? O Roy, o François, o Johnny, a Dani, que é a mulher do François, a Lica, que é a mulher do Roy, tudo pessoal da Vox, lá em Pomerode. Agora, rapidamente, tem que contar outra. Esse aqui é tão figura que tu lembra a passagem, tem que contar, senão passa despercebido. Aí Desculpa, Miro. Aí eu, gerente regional de educação, aí a professora Simone, do Padre José Maurício. Nossa, vai me fazer chorar agora. Ela disse para mim assim, Eliomar, nós temos um grande colaborador na escola, um cara que ele é muito para frente, ele está sempre junto, ele colabora na fanfarra, ele adora, inclusive, tal, que eu estava buscando resgatar as fanfarras nas escolas, que o estudo estava perdido e tal. Falei, quem que é, Simone? O André. O André, ela me lembra até hoje, ela procurando ele no papel, é André Bonomini. Então, se ela soubesse da missa metade. Não, e começa. Querida amiga Simone, um abraço. Não, e sabe qual foi a primeira vez que eu conversei com o Mazinho quando ele estava na Gerede? Mazinho, infelizmente eu estou saindo da fanfarra porque eu não aguento mais. A primeira conversa que o cara tem essa referência toda, primeira conversa do cara, ele está saindo da fanfarra. Eu sei, tá fácil o trabalho lá agora. Não. Era 2018, eu não aguentava, fiquei 17 anos na Fajoma, não tinha mais como aguentar. O pique era grande. Mas aí eu pensei, poxa, Mazinho foi pra Gerede, eu vou conversar com ele a primeira vez falando que eu tô indo embora. Não, e a Simone é daquelas coisas engraçadas. Aí tá, o meu filho já vai estar com 17 anos. Aí ele vem esses dias de carona pra casa. Como é que tu vem, Matheus? Não, pai, uma amiguinha a mãe da minha amiga me trouxe pra casa e tal. Falei, mas quem que é? Não, tal. Tudo bem, passou, tipo, você não vai saber quem é, né? Quem que é essa pessoa? É a Simone. Não. A filha dela está com meu filho. E mundinho. Ela veio até minha casa, não sabendo que é a minha casa. Depois ela começou a juntar as bolas também. O Russo, o Matheus Russo e tal. Tu é filho do Eliomar? Pronto, por aí vai. Ligou o nome. Mas é engraçado esses encontros da vida, assim, que tu encontra uma pessoa que talvez tu não via ela há muito tempo. Eu queria lembrar, eu tive N situações assim. Tu tá no lugar e a pessoa conhece fulano de tal, não sei o quê, aí tu não acredito, esse cara tá trabalhando aí? Nossa, aí eu pegava o telefone, ligava, eu já vinha no popular, já vinha na intimidade. Né? Quer dizer, quando tu sabe uma coisa tipo do André, dizer que o André, sem vergonha, daí dá um susto na pessoa, entendeu? Que ela tá falando toda entusiasmada de ti e tal. Aí o cara chega por aí, oi, tudo bom? Vamos lá, para fechar a última pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu respeito a história, mas a minha geração já tem um nome tem uma resposta para essa pergunta. Eita. E quem mandou foi o meu padrinho, João Paulo, lá de Minas Gerais. Importada. Importada, ele mandou assim, quem foi maior, Dinamite ou Romário? Não, pergunta de baixo nível. Agora vamos começar com isso, Edinho. Então... Isso é uma pergunta difícil para um vascaíno, sabe? Porque o Dinamite é o Dinamite, né? Os maiores nomes do campeonato. E o Romário é o Romário. Né? E quem tem estátua? Os dois. Os dois. O Dinamite tem estátua? O Dinamite, os torcedores fizeram uma para ele lá em São Januário. Até porque se não fizesse, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Falando sério, É uma injustiça. Né? Até porque o Romário jogou no próprio Flamengo e tal. O Dinamite foi Vasco 100% o tempo todo, né? É que assim, mas até o Renato Gaúcho tem estátua? Então isso não quer dizer muita coisa.
Mas aí que tem o problema, cara. Alex Dinamite tá muito mal, né? Tá Muito mal Nem- de saúde, né? Nem me fala que eu vi vídeos dele recente, cara, dá até uma dor no coração ver o Dinamite do jeito que ele tá lá. O garoto que um dia jogou contra o Corinthians, sim, o Dinamite jogou contra o Corinthians, ganhou de 5-1. Ai, golaço, né? E que foi barrado nas sociais do Vasco, na gestão Eurico Miranda, impedido de entrar no próprio clube. O Eurico e suas manias, cara. É difícil encontrar um torcedor vascaíno hoje que diga assim, pô, o Eurico teve uma passagem vitoriosa, mas onde ele estiver, que ele esteja muito bem fumando o seu charuto. Não vou entrar mais em detalhes no Eurico. Bem. Mas aí é aquela coisa, tu fala quem é o maior, Romário e Dinamite, pô, vou esquecer Juninho Pernambucano? Não consigo. Não vou esquecer o Reizinho da Colina? Não consigo. Aí tu volta mais pra trás, vai esquecer de Bellini, foi capitão, jogou no Vasco. 58. Saudoso Barbosa, foi nosso goleiro também. Injustiçado até a morte, né? E aí começamos a lembrar um monte, né? Começamos a lembrar do Moisés Paulada, que jogou no Bangu. Começamos a lembrar do Jorginho Carvoeiro, do Zanato, do Sorato, que fez aquele gol. Cabecinha em cima do Gilmar na decisão do Brasileiro 89. Wilson Tadei, lembrar? Valdir Bigode, que era sensacional. Bigode. Até o Bebeto, né? Até o Ele não Bebeto. teve uma passagem... Até o Bebeto, cria da Gávea não entra, tem que jogar no Vasco. Não adianta. Eles olham pro Vasco. Craque E Flamengo. Edmundo, né? Craque Flamengo faz em casa, o Vasco aperfeiçoa. O Edmundo também, o Palmeiras se vangloria aí, tudo e tal. Nossos irmãos, torcida palmeirense aqui, ó, faixa. Mas o Edmundo também jogou no Vasco. Fazer o quê, né? Mas sem ficar no muro, seus escolhendo os dois. Vai lá. Minha Entre mãe. os dois só. Desculpa, Romário, mas nesse caso... O Dinamite não jogou no Vasco, do Flamengo. Eu acho isso também. Então, Também acho isso. como precursor, como abre portas, aquele cara que era o nome do time na década de 70, 80, Roberto Dinamite. Você me desculpa. É a minha opinião. Né? É uma Pode ter pena. Romário pode ter Bilgol, né? Pode ter a história que teve, pode ter sido campeão do mundo, coisa Sim. que o Dinamite não foi. Né? Ele podia ter sido em 78, mas o Roberto Dinamite, ele nunca jogou no Flamengo. E uma pena, tal qual o Pelé passa por muitos problemas de saúde nesse momento, né? Tomara Muito que, difícil, né? Tomara que saia dessa, cara. É. Perdeu um grande... E às vezes é bonito. Tem alguns podcasts e videocasts no YouTube que botam juntos, lado a lado, o Zico e o Roberto Dinamite. E tem um que é do Museu da Pelada, até faço a referência Os dois em aqui. altíssimo nível, né? Os dois se respeitam de uma forma impressionante. Sim. Não, mas Dão exemplo para muitas gerações. nesse caso específico, Mazinho, que eu vou falar para ti, era o Rondinelli com o Roberto Dinamite. Eles entrevistando o Rondinelli numa pizzaria. E olha que o meu forte não é futebol, tô falando aqui de futebol como se soubesse tudo. Eles entrevistando o Rondinelli o Deus da raça, que eles falam. É, o né? Deus da raça. Numa pizzaria, aquele fardado, camisa do Flamengo, daqui a pouco aqui aparece atrás. Do nada, Roberto Dinamite. E às vezes começa a conversar. Ô, como é que vai, querido? Ô, lembra aquele Pedro? Pois é, eu tive... Aquela coisa... Não sei, cara, é uma delícia. É aquela coisa tipo, a rivalidade tá só no campo. É, Os coisa dois- que hoje a gente não vê, né? Infelizmente tá aí as torcidas se degladiando e as famílias se afastando cada vez mais porque tá impossível, né, É cara? impossível, né? Aquela coisa do radicalismo das ideias. É, Pura sem e dúvida. simplesmente. André, vamos falar de coisa boa. E essa Nova chegada TechPix. na União? E essa chegada na União? Meu Deus, essa foi uma longa... Na verdade, já emenda com o Timbó, né? Porque foi imediatamente depois. Foi em 2019. Foi em 2019, cara. E assim... Bem na pandemia. Não, pouco antes Um ainda. pouquinho antes? Foi 2019. É 2020, né? Eu tô Foi perdido já 2020 também. que tudo começou, né? A nossa grande Tô aventura. perdido, nego. Como diria o Pancho, né? A enchente sem água. Pô, a coluna dele foi sensacional. A termologia que ele usou. A Covid é enchente sem água. Até hoje nunca esqueço esse título. Porque era aquilo. Nós, blumenauenses da Gema, não diria o Sheila, que veio lá da terra da cachaça, mas tudo bem. E agora vai virar uma metrópole, né? Vai estar crescendo. Hoje morador do bairro da Velha. Ih, da velha. Nós temos conexão direta com o Garcia? É que o seu Ademir Birger me fez criar uma rivalidade com a velha, não sei porquê. Ele morava ali no caminho do Alberto de Campos. Às vezes eu passo pela casa dele, ele faz me fazer isso toda a vida. Quando eu tô passando na casa dele, ali é a casa de Ademir Birger. Não, mas também nós passamos cada aventura. Se eu contar algumas aqui, eu e o Birger, quase matei ele no teto da Vox uma vez. Nós botando o balão. André, puxa só um pouquinho. Eu dei uma puxão na corda e quase caiu. Pô, André, não é preciso me matar aqui, cara. Mas vamos lá. Mas voltando na Vaca Fria, eu tinha... É difícil aguentar, né? Tô falando, acho que eu vou virar stand-up, cara.
tá nas perguntas aqui. Tu não vai fazer um programa de humor, algo nesse sentido? Porque... Vontade não falta. Porra. Porque a gente contar... Não basta contar. O jornalista, ele não conta história. ele Imitação, conta... qual é a outra que tu faz? Hã? Imitação. Outra imitação? É, Meu Deus, são tantas. vai lá. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Tem o... Golias não é muito forte, mas eu adorava fazer... Como é que é o Golias, vai? Como é que é o Golias? Meu Deus, deixa eu pegar uma fala. Cride! Ô, Cride! Fala pra mãe que a ovelha tá junto do cabrito. Do jeito que eles estão, acho que vai dar bode. Cara, Falando tem em, que ter um programa de humor, cara. falando em Creed, Titãs tá voltando com a formação clássica. Eu tô Titãs vendo. tá voltando. Cride! Fala pra Nando mãe. Reis, o Arnaldo Antunes, todo mundo. Sério? Nando Todo Reis, mundo. Leonardo Antunes e Paulo Miklos. Todo mundo junto, Todo mundo de mão junto de dada. novo. Caraca. Só 7 dos 8, né? Não, 6 dos 7. Não, é 7 Não, dos 7 dos 8. Sete dos É que oito. o Marcelo Florme morreu daí, né? É, Mas são os 7 difícil agora. botar, tirar o Marcelo Fromer do Aí tubo. não vai, né? não, ele não confirmou. Mas legal. Sabe que eu sempre fico na mente que quando isso acontece é maravilhoso, mas que é um problema de mercado para cada um, né? Tipo, Sim, junta com todo mundo certeza. de novo porque vamos... Ou porque algum deles está doente, só vamos fazer. Porque... Na individualidade não tá mais dando, né? Não, Mas e é de- massa, é massa. E Vão o tocar em detalhe, Floripa. né, o Nando Reis, se eu não me engano, estava brigado com o Tony Bellotto, se eu não me engano, com o Branco, não lembro qual era, um dos dois. A gente achava impossível o Titã se reunir dessa forma, né? Como foi a grande notícia da música Sim, brasileira até É agora. igual o em Skank, tá 2022. fazendo 2 anos já de turnê de despedida. Dá 5 anos vai ser a turnê da volta. A turnê de 30 anos. Novidade, o Kiss, grande Kiss, né? Gene Simmons, né? A turma da cara pintada. Eles estão na turnê de aposentadoria deles desde 2018. O AC/DC também. O AC/DC também. O AC/DC em 2010 tinha um show em Curitiba que era despedida do AC/DC, estão aí até hoje. Não, nós entramos em desespero. É a eu tava, década de despedida. É. na época eu estava na página 2. Só rapidinho, essa é ótima. Nós estávamos na página 2 quando o Malcolm Young morreu, né? O irmão do Angus, foi um dos fundadores do AC/DC na época do Bon Scott. Grande cabeça da banda. Foi uma pancada enorme pra música na época do Malcolm Young morreu. Pô, é um dos fundadores do AC/DC, caramba. Aí começou aquela loucura. Saiu o Brian Johnson, entrou o Axl Rose pra fazer vocal do AC/DC. Pensei, ferrou, agora acabou o AC/DC, né? Aí um dia pegaram o Brian Johnson entrando em estúdio com o AC/DC. Assim, ufa, ainda há esperança na humanidade. O AC/DC ainda... Mas eles também já deram um pinta de que vão parar, mas aquele parar da música. O ZZ Top, por exemplo, quando Dusty Hill morreu, podia pensar, o Billy Gibbons e o outro cara lá da bateria que eu esqueci o nome, eles podem parar agora, né? E, cara, foi bonito. O primeiro show, seu Dusty Hill, era o Billy Gibbons e o batera no palco e o chapéu do Dusty Hill em cima do microfone. Isso arrepia qualquer um, cara. Como seria bom que o Rodolfo também voltasse ao Raimundos, né, cara? Bem, seria uma baita Pensei que era volta. pro Eu pensei que era o Rodolfo e Ravel. Pensei que era o Sestrem, né? Então agora... Compra o xarope Bagarazzi e entrega em sua casa ou trabalho. Aqui, vou fazer propaganda da Saxônia. Meu Como é Deus. que era? Panificador e confeitaria Saxônia. Aquele pão quente preparado pela Irma com tanto amor e carinho. E também o atendimento da Ana e da Nete. Nossa. Ô, Silvio Luiz, da TV, imita? Ele tá de frente pro crime, atenção. Olho no lance. Nossa. Vai ter o capetinha, fica só atrás aqui, Não, ó. a melhor do Silvio Luiz, né? Ele vai pintar na área, atenção. Olho no lance no pau! Ele tirou em cima da ponta da bota, tira no meio da cozinha do São Paulo. Milton Leite, imita ou não? Milton Leite, não cheguei a tanto. Pô. Milton Leite já é mais. Milton Leite é mais profício, ele faz uma voz assim, mais, né? E o gol dele também já é um gol assim, meio no nariz. Mas quem que é o outro foco que tu imita? Quem mais? Alexandre Santos também tinha. Lembra aquele gol dele? O gol, melhor gol do futebol lá. O gol dele contra o Santos, o Corinthians, Marcelinho Carioca. Guardou, fez. ele falou. Ele chegou um dia. Aquele gol. O pessoal vai lembrar, Santos e Corinthians, 1995. Que o Marcelinho dá de chala assim, Ele foi dá dar o chapéu, né? Dá um Aham. chapéu no zagueiro e dá-lhe E de bate prima. de Dá chapa. uma pintura. Aí ele recebe a bola. Chegou pra Marcelinho, legal. Cutuca que dá. Cutucou, guardou. E aí ele dá uma fala, o Alexandre Santos. É do pezinho de ouro, Marcelinho Carioca. Um golaço digno de fato e de direito desse futebol brasileiro, tetracampeão do mundo. Na época era tetra ainda. né? E aí ele tinha Ganhou uma essa- placa por isso na Vila Belmiro, inclusive, Sim. o Marcelinho por esse gol. Do Pelé, do próprio Pelé. Nossa, tem dessas. Hein? E o Alexandre Santos, eu sempre dizia que ele é um cara classudo. Ele fazia umas falas, né? Ele já é falecido, né? Não, ele tá retirado só. Ele É, teve né? um derrame, um AVC e
Ele tá aposentado, fora, né? É. Mas ele tá, assim, aguentando bem. De vez em quando o Milton Neves vai encher o saco dele, né? Aquela coisa. Mas Alexandre Santos, ele tinha uma finesse. Vejamos o São Paulo, como sempre, pelo flanco direito. Todos os jogadores, como sempre, bem montados. Cara, eu guardava pelo os flanco domingos para ver o gol, o melhor momento do futebol, que ele botava os melhores gols e tal, sempre passos históricos e tal. direito. Está na hora do gol, o grande momento. Agora, atendendo o pedido do Carbone, a torcida queria ver Carbone. E aqui de Blumenau, tu não imita ninguém? Aqui de Blumenau. É. Meu Deus, aqui de Blumenau, vamos pegar aqui um para não me incriminar muito. Alexandre Pereira. Né? Alexandre Pereira. Como é que vai, Galinho? Tudo bem com você? Mais importante, a polícia esteve reunida nessa manhã na região da Coab, no bairro Passo Manso. O Galo vai me matar, né? O Galo vai me matar. O Marcão fazendo propaganda do Bistec. Bom dia pra você. Bom dia aos ouvintes da Rádio Menina, gostoso. Meu amigo Wilson Brugni. Nossa, Wilson Brugni vai me matar. Ele chegava sempre. Nós estamos aqui hoje na programação da 97.5. Essa é a Menina FM. Estamos juntos nessa manhã maravilhosa e tal. Ele fazendo propaganda. Tintas, ferragens e ferramentas. Bem aquela voz clássica, assim, né? E teu Rafael Luiz. Esse é um vizinho. A Menina é a União. É só andar uns 100 metros já chega na União. Eu sempre falo, ó, quer pegar um açúcar? Esses dias nós fomos pro encontro de OPEX lá em Floripa. Daqui a pouco o tempo da Praça é Nossa, né? Que essa Eu foi. fico preocupado com o Edinho. Acho que ele grava a imitação e ri depois. Deu um certo delay ali. Mas nós fomos esses dias no encontro de OPEC e até tenho o privilégio de falar isso aqui. A Carol Cipriani, que é Eu vi uma foto legal de vocês. ela foi a terceira melhor OPEC do estado. Né? Nós fomos lá, a Caerte, tudo, não ganhou um pé de um brinde. Até o Jonathan, meu amigo da 90, que é o PEC, até ele ganhou e eu não. Pô. Mas aí eu falei pra Carol um dia, vocês sabem que vocês ficam pertinho da gente, é só ir lá correndo, atrás no açúcar e bora. Tá bom, né? Não, tem que ter um programa de humor. Não, se botar um programa de humor aí, cara, meu Deus. Não, mas é que os três na clube tô faziam falido. sucesso, é legal. E o rapaz ali, o Cristiano, Mas né? era de humor na clube? De humor. Quebrava tudo, saia nós do ar ali, e aí vinha eles quebrando tudo. E o outro Domingo rapaz de manhã? ali... Domingo de manhã. No meio de música Depois do nosso. tradicional, Vinha da eles. senhora e da senhora ouvindo. Começava com a Alô Blumenau, aquela clássica da Oktoberfest e tal, e aí eles dá um entravam. arrepio ouvir aquela... Helmut Hegel. Até hoje me arrepia ouvir o Helmut Hegel só por causa da vinheta do programa, nem por causa do Oktober. Até porque E o rapaz era muito bom na imitação, realmente. O Gil Gomes, o Silvio Santos, ele fazia perfeito. Eu lembro a primeira vez que ele entrou com o Silvio Santos. Sim! Cara, fantástico, fantástico. Não, e aquela... Quem tá em casa distraído é o Silvio Santos, é impressionante. Não, e a Mas cabeça... era outro cara que imitava. Outro cara. Porra, melhor que ele ainda. Melhor que ele. Pode. É. Tem jeito melhor. Ele era o Fink imitador. era muito bom. É. Muito bom. Ele tá vivo ainda, pelo amor de Deus. E aí tinha o publicitário que sabe, né? Um dia ele fez um roteiro pra velha surda. Ele fez um roteiro pra... Aí adivinha quem fez a velha surda? A Popô! É você, a Popô! Ela chegava aquelas músicas dela. Neste mundo choro por uma paixão. Pipipi no pau. Olha! Nossa. Eu lembro, e esse quadro nós não fizemos ao vivo, nós gravamos isso. E eu perdi essa gravação num assalto. Perdi o penal que tinha o pendrive e não estava gravando. Até que as pessoas ligavam e diziam, eu quero falar com o Silvio Santos. Aí ele se transformava e começava como Silvio, eu quero falar com o Gil Gomes. Mas a pessoa que está ligando nem sabia se é a mesma pessoa, se não é, quem Tu que é. imita o Gil Gomes, não? Esta aqui em Vila Prudente. Ellen. Não, ele contava causos no rádio brasileiro, na época da Rádio Record. Ele contava uma história. Ela se casou com Ronaldo. Ronaldo, um homem que veio do interior, que trabalhava em Alambique e Luiz Alves. Ronaldo, um grande garoto. Ele veio para Blumenau. Ele se perdeu. Ronaldo se perdeu. Ele encontrou a sua parceira, Ellen. Ellen que era faxineira. Ela era faxineira, trabalhava de merendeira. E ela se perdeu com o Ronaldo. Ele falava, não ande mais companhias, não ande mais. Ele tinha aquele... muito bom. Corta o Edinho que tá tendo um ataque ali quando tem agitação. O Marcelo Rezende, que era pior. O pessoal na Rádio Clube, na época do Alô Blumenau, eles ligavam pro Cristiano só pra pedir pra ele cortar pra elas. E como é que é o Marcelo? Corta pra mim, corta pra mim, depois corta pra 11, depois corta pra 18, depois corta pra mim, amigo. Dá trabalho botar isso no ar, vamos, meu filho. Não, olha, e pior, lembra do Domingos... Saudosa lembrança, né, Marcelo Rezende? Saudosa lembrança, Saudosa cara. Maloca. Ele e o Gil Gomes, né? Os Gil dois Gomes também, também, né? partiram pro alto. Um dia não queremos falar do Silvio Santos, né? Embora tá lá, né? É. E ele fazia uma coisa legal ao fim, porque assim, o publicitário ele tem a cabeça.
Ele, além de escrever o roteiro da Velha Surda, assim, com uma criatividade enorme, o Cristiano, ele fez muitas vezes um jingle pro SIC. Ele falava, tu já ouviu meu jingle na televisão? Qual o jingle, Fink? É o jingle do SIC. E aí, lá, o jingle dele era uma coisa totalmente fora da caixa. Não era uma letrinha padrão. E eu me lembro que ele fazia uma linha de uma saga, vamos dizer, porque isso é interessante que prende o ouvinte. Era o Silvio Santos querendo comprar o nosso horário. Eu vou oferecer um valor. Chico, 50 mil. Aí o Eduardo dizia, não, é muito difícil, não sei o quê. Aí um dia, a gente estava já no R$1 milhão. E aí, aquele jeito do Silvio Santos, R$1 milhão. Tem que ter um trejeito. Em barras de ouro? Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. E aí, eu estava vendo esses dias, e tem só um parênteses, tem um arquivo na internet que é uma pérola, uma gravação da Rádio Nacional do Silvio Santos fazendo cabeças para os blocos do programa dele na Rádio Nacional, em 76. Caraca. Uma pérola. Ele fazendo junto com a Maria Helena as cabeças e gravando. Vamos nós. Vamos gravar. Vamos nós. Pigarro. Aí ele começava. E aí, alô, minhas amigas, minhas colegas de trabalho. Daqui a pouco ele mudava, fazia tudo gravado, tudo rapidinho. E eu falava, pô, se o Silvio Santos gravasse comigo, eu ia mandar ele naquele lugar, porque ele não dava brecha entre as cabeças. Mas, enfim. E aí, no dia que o Eduardo saiu do programa, ele deu uma saída e não podia vir naquele domingo. Então, ele botou no meu colo a apresentação do Alô Blumenau. Foi a primeira vez que eu locutei sozinho um programa. Sozinho, entre aspas, o Cristiano estava junto. E aí, o Cristiano, no final do programa, nessa saga de comprar o horário, ele passa um papel, entre aspas, eu assino, agora sim, agora eu sou dono do horário. E aí, meu Deus, eu vendi o horário pro Silvio Santos. Gente, era louco, cara. E era muito bom. Saudades. Mas e aí a União? Começa como operador, é isso? Foi em 2019, eu comecei como operador comercial, né? Porque a União não tinha operador, hoje é tudo automatizado, né? Eu tinha saído de Timbó, né? Eu voltei para cá, né? Eu voltei, saí da página 2, voltei para Blumenau, e aí aquela coisa que bateu de paixão. Eu quero ficar em Timbó, mas não deu liga. Naquela época não deu, né? Não é o momento. E aí, do nada, surgiu o convite do seu Ademir para eu trabalhar na União. Se eu não me engano, foi uma recomendação do meu amigo Carlos Henrique, lá em Timbó, que passou essa recomendação para uma outra, vamos dizer assim, uma outra persona da comunicação blumenauense, que é o seu Osmar Lachevitz, né? Quase o William Bonner de Blumenau na época, né? Se tínhamos o Cid Moreira, que era o Braga Miller, ainda tinha o William Bonner. Como é que é o Cid Moreira? Cid Moreira? É domingo. Fantástico, está no ar e anuncia. Ele fazendo a desiderata. Siga tranquilamente, entre a inquietude e a pressa, lembrando-se que há sempre paz. Aquela voz bem grave, né? Então, mas aí houve um primeiro contato, a gente fez uma conversa e tal, e até chegar no denominador comum. E o começo foi difícil, porque eu estava vindo num esquema, que era a página 2, que era um pouco mais flexível em algumas coisas, e nós não deixávamos de fazer o que a gente fazia, mas era um esquema bem diferente de uma rádio profissional, vamos dizer. Com horário, né? Isso, horário, né? Responsabilidades, né? E outras coisas. E aí, para tu aprender aquilo, foi alguns meses. Foi alguns meses me batendo e tentando não errar e tudo mais. E aí, no momento, acho que foi em maio ou junho, a Rádio União começou a entrar nos eixos, porque nós tínhamos ainda algumas demandas na época. A rádio, na sua história, é sabido, ela foi muito dilapidada. Nós temos 40 anos de história. Nós somos a terceira FM de Blumenau. E nós já tivemos uma equipe de esportes também, inclusive com a presença de Rodolfo Sestren. Verdade. Eu costumo dizer que é o nosso funcionário clássico mais importante. Mas ela perdeu esse protagonismo. De fato, ela ficou meio que esquecida, digamos assim, na audiência, né? O problema foi que, na época, a gente ficou 12 anos como rede da Antena 1, na época. E aí, isso, de qualquer maneira, isso meio que dilapida um pouco a marca, porque a União ficou escondida atrás de uma outra marca. E também tem outras N questões que não vale a pena a gente entrar aqui. E aí chega um momento em que a gente precisa reavivar a marca. Então, depois que a rádio começou a entrar nos eixos, e aí depois disso eu recebi um convite de Timbó para trabalhar no Jornal do Médio Vale. Mas na época eu falei para o Evandro, olha, eu agradeço, mas eu quero ficar aqui porque o meu negócio é rádio. Ô André, e TV? Nunca fui. Assim, eu tô aqui olhando para tua cara e posso dizer assim, olha, eu não quero saber de TV. Mas eu posso chegar aqui um dia e falar, pô, tô trabalhando na ND. Mas assim, é uma coisa que tu acha que tu se adapta, que tu gostaria, ou se acontecer, aconteceu?
Porque acontecer, rádio aconteceu. tá muito difundido, mas... Se acontecer, aconteceu. Porque eu tive uma experiência gratificantíssima, que foi começar... Estagiar, a gente começa em qualquer lugar. Mas eu, por intermédio do Alexandre Gonçalves, eu fui parar na antiga RIC Record, hoje ND. Né? E, na época, 23 anos, quase um caipira vindo do Reino do Garcia, descobrindo tudo e tal. E, na época, é uma coisa engraçada, até, desculpe. Tu entra assim na redação, tá lá Alexandre José, Alexandre Gonçalves, Alexandre Pereira, Danúbio de Souza. Na época tinha Susan Guerme, depois tinha a Cíntia Canziani, aparecia lá Isgélia Scopel, né, a Ediane Outeiro, João Paulo Souza, toda a turma que trabalhou comigo. E tu fica olhando, nossa, eu vejo a turma toda na televisão e tal, eu tô aqui trabalhando com eles. Tu fica deslumbrado. Depois de um tempo, cara, como diria Nelson Piquet, acorda com dor de barriga, toda gente igual. Tanto que eu tenho amizade com o Alexandre José, até hoje é um dos grandes amigos que eu tenho na comunicação, o Alexandre. Que, aliás, é outro bom imitador, ele imita o Lazinho. Como Minha ninguém. mãe. Pede uma vez para ele imitar o Lazinho para você perceber. Perfeito. Perfeito. Fala pro Alexandre que eu imito a velha surda. Ele já começa a se rir sozinho. Um dia eu fiz o Ronaldo Coutinho, que é outro querido. Eu falei assim, ó, Ronaldo, quando tu for dar bom dia para ele, chama ele de Apolônio. E aí um dia, no Jornal do Meio-Dia, bom dia, Apolônio. Ele já se trancou. Como é que é o Ronaldo? Ronaldo, boa tarde. E o tempo apresenta-se bom no Vale Itajaí, litoral norte. A temperatura não oscila, não deve chegar aí a 25, 30 graus. Esse é um dia que a gente fazia aquela temperatura do momento, né? Aí você fala, André, liga pro Coutinho, lá em São Joaquim, para pegar os dados da temperatura. Gente, era só para falar com ele uns 5 segundos. Eu fiquei quase 1 hora no telefone. O cara é muito bom de papo, cara. Não, e o engraçado Coutinho, assim, ó, o Alexandre já falava assim no final, um abraço, Coutinho. De nada. Aí, o Alexandre falava, é o único cara na vida que eu conheço que tu manda um abraço e ele agradece, ele diz de nada. Ele manda outro. O Lolo José chama. E o detalhe, na Record, entre os da Record, né? Por exemplo, a mulher do Emerson Luiz, a Roberta Koch, que é uma grande jornalista e uma grande artesã de mão cheia. Se eu chegar para ela e falar, Beta, é o André, ela não me conhece. Eu tenho que falar que é o Portuga. E foi graças ao Alexandre José que eu ganhei esse bendito apelido. Caraca, por que Portuga? Por isso que eu digo, a amizade com o Galo é enorme, cara. Eu tenho ele como um querido, é outro ouvinte assíduo do Quinta Clássica, às vezes. É um fãzaço de música anos 80. Diga-se. Estou entregando aqui, José lascou. Eu tinha rodado o teleprompter pela primeira vez um dia antes. Aí um dia eu cheguei lá na redação, que eu pegava as coisas para botar no Twitter, no Facebook da rádio, fazer release e tal. Tudo ainda molequinho, bem molequinho, assim, todo tímido, né? E aí o Alexandre chegou fardado, né, terno e gravata, né, todo elegantão, né? E eu usava a caneta no ouvido. Eu tinha um costume de ouvir da talharia que eu trabalhava, chão de fábrica, usava uma caneta Bic no ouvido. Ou é açougueiro ou é português? Eu fechei os olhos. Português, por quê? Só tua caneta no ouvido, cara, parece um padeiro. E ficou, porque nós tínhamos 4 Alexandres e 2 Andrés. Um deles é um talentosíssimo DJ André Hit. Sim, Da TV Galega, né? Na TV Galega, Vulgo trabalhou Calça. conosco lá. Vulgo Calça. O André Hit é um talentosíssimo cara, meu Deus. Sempre de boné. Sempre de boné. Eu nunca vi esse guri sem boné, cara. E assim, ó, hoje é um talentosíssimo DJ, tive o privilégio de dividir cancha com ele, né? Eu Você também é DJ, não? Hã? Você também é DJ? Queria, mas um dia eu chego lá. Ah, que dividir cancha pra você, ué? Nós dividimos cancha na RIC, né? Porque eu trabalhava no teleprompter, na época que o Luiz De Luca Júnior era o diretor lá do pessoal da edição, dos câmeras. Eu trabalhava no teleprompter, aí do meu lado trabalhava o Guts, DJ Eu ia Guts. falar o Guts. Eu era cercado de 2 DJs. Que era a TV Galega também. Do lado era o Guts, que é um amigão também, ex-funcionário da União, ex-soldado da União. E do lado era o Calça, era o André. Então eu tava cercado com dois DJs aí do lado, cara. Era um privilégio. E aí vinha outro que eu trabalhei também, foi o Thiago Phillips, grande produtor também aqui da cidade, com o Matias Habeck também, que ele um dia jogou para nós numa reunião e ele falou, Matias, uma das funções tão importantes quanto o José apresentando é o André no teleprompter. Porque a gente determina o tempo, a velocidade. Sim, a velocidade. Né? Com o José era mais ou menos, às vezes ele comia umas vírgulas, mas tudo bem. Né? Mas a Cíntia Canziani não adiantava, ela não precisava de teleprompter. Ela era muito boa no improviso. Era coisa de louco. E é uma queridona, cara. Ela vai no popular, ela não quer nem saber, né? Tem o estilo, né? Tem o estilo. Foi 1 ano na Record,
Eu estou fazendo esse rodeio todo para responder uma pergunta só, né? Não, mas é legal, porque contextualiza várias pessoas, né? Nossa, não, eu sou grato a cada um, inclusive deixar registrado aqui o meu carinho e minha gratidão a Tamires Belin, que hoje está na Ailos, e ela eu chamava de pequena notável, né? Porque o que ela fazia no marketing da Record era uma loucura, gente. Ela me deu muitos ensinamentos, detalhe, ela era um ano mais nova que eu. Tu tem quantos anos? Eu tô com, sem esconder a idade, 32 primaveras bem vividas, em vias de entrar na idade de Cristo. Show de bola. Mas, assim, televisão não é um meio que me encanta, confesso. Mas se um dia cair na minha área... Sim. Eu lembro que em Timbó, na página 2, tem uma parceria muito legal com o Tim Bonetti, meu querido amigo Nilson Voltolini. Eu falava que ele era meu parceiro de crime. Sabe onde é que eu estreiei fazendo câmera? Não no rádio, que hoje tem aquela mania de fazer transmissão web. Nós praticamente começamos com isso lá em Timbó. A página 2 começou a fazer e as outras rádios, a 92, a Cultura, começaram a botar câmera no estúdio para fazer transmissão do estúdio. A página 2 abriu esse mato. Só que a gente começou a investir e fazer matérias fora. Sabe qual foi a minha primeira incursão na câmera fora? Na primeira paralisação dos caminhoneiros de 2018. Olha só. E detalhe... Pô, bem recente, André. Muito recente. É. E detalhe, eu acabei gostando de um esquema de TV que o Alexandre Pereira conhece muito, que é o Vem Comigo. Que tu não tens um roteiro, uma cabeça. Tu vai narrando o que tu vai vendo e o cara vai filmando atrás. Tu vai falando, o Nício pode filmar aqui para nós, aqui toda essa região e tal. Eu adoro Vem Comigo. Porque tu não tá preso a um texto, ou tu não tem que gravar uma passagem, não. Tu vai falando. Se fosse para TV, eu adoraria fazer isso. Vem comigo. Porque quando chega na câmera, tu quebra aquela parede que a pessoa tem da timidez. Tu quebra. A pessoa fica... Eu lembro que eu fiz muito isso na feirinha que tinha em Timbó, a feirinha, se essa rua fosse minha. A gente entrava na feirinha parando nas bancas. Ô, isso aqui é o quê? Eu posso provar? Ela dava para provar, assim, o cara fazia as reações. Viveu na hora, né? Ô, André, e na União, primeira participação em apresentação foi nas manhãs? Foi. Na verdade, foi nas manhãs, de fato. Como é que eu posso dizer? Eu comecei como operador, depois evoluímos, ficamos a rede de volta em 2021, né, nas mãos do grande Rodrigo Giacometti, né, que é o diretor maior, né, a Ana Paula Coca, a nossa gerente hoje, que é um amorzinho, né, uma querida que eu tenho, que eles têm no coração, me deram muitas chances. E a primeira incursão foi nas manhãs, quando... Na verdade, eu já tinha minha voz gravada no Bom Dia da União, né? Mas depois aí a gente assumiu a parte de trânsito, acompanhamento ali com o Joelson no um ano que ele ficou conosco ali da União. E aí depois eu fui guindado a oportunidade de estar co-apresentando junto com a Rose Leite agora, que é um privilégio trabalhar com essa mulher, vocês não sabem como. Elogio mesmo, que é sincerona pra Ela é cacete. especial, conheço bem, a Rose também queridona é pra caramba. uma grande amiga. E como é que surgiu o Quinta Clássica, esse sucesso tão grande na tua apresentação? Assim, foi uma ideia que nasceu assim, que a ideia era só fazer uma playlist ainda no começo. Só que aí a gente demonstra-se aquela vontade de querer junto, e aí a minha gerente, a Ana, e o Rodrigo, eles meio que sempre trabalham em conjunto, né? E a Ana é uma querida, assim, quando ela vê, o olho dela entra em chamas, e ela acredita na ideia, e é uma coisa muito boa, porque a gente acredita na ideia, a gente vai lá, faz, e ela faz acontecer de fato. É uma coisa muito boa, assim, da nossa relação com a Cabeça de Rede, com Pelotas também. E aí, André, vamos fazer... Era o segundo programa. O primeiro foi uma playlist simples. Aí, o segundo programa, acho que foi abril de 2021. Vamos fazer com a tua voz, André? Estou apresentando o programa, né? E, claro, todo aquele receio. Era a primeira vez que eu ia fazer uma locução profissa numa rádio de fato. Ok? Aí, fizemos primeiro gravado. E aí, em setembro de 2021, aí me colocaram para fazer ao vivo. E aí tem sido assim... Foi uma ideia que nasceu quase que naturalmente, entrar no Quinta Clássica. E o Quinta Clássica nasceu justamente dessa necessidade. É muito fácil hoje você fazer um programa retrô. E a gente tem vários na União, né? Com o Renato Rocha quebrando todos os tocadiscos possíveis com as melhores dos anos 80 e 90. Mas o Quinta Clássica, ele volta a ser aquelas músicas mais dos tempos do nosso pai, dos nossos avós, dos nossos tios, aquelas lembranças mais específicas. E como é que tu faz essa pesquisa? Como é o tema? Como é que tu define? Como é que tu elabora isso aí? Já fecha um mês? Pensa no seguinte, só mais na véspera? Como é que é isso? Cara, e assim, eu faço tudo isso no meu cantinho, praticamente, né? Eu me fecho, eu tenho... Cada quinta-feira tem um especial diferente. Mas a pesquisa é uma coisa tão natural, Mazinho, que eu não sei nem como é que eu te explico isso.
Por exemplo, antes de vir pra cá, eu ontem à noite tava ouvindo música, e aí tu começa a ouvir uma, e começa a ouvir outra, e outra, e outra. Quando tu vê, já baixou 20 músicas. Sozinho, pesquisando, aí tu vai atrás da vida do cantor. Porque tu gosta disso, né? Tá dentro de ti, né? Essa é a tua realidade, né? O agregar, aquela questão. Uhum. Eu sou assim tanto pro rádio quanto pra história, né? Eu sou meio que historiador, né? Eu ia dizer isso, porque eu sinto que o Quinta Clássica tem muito isso. Você, além das boas músicas, você põe pitadas da história no meio. Isso fica muito legal. As pessoas gostam porque elas entram na memória delas e elas se surpreendem, muitas vezes, até pelo fato do guri ter 32 anos de idade. E conhecer coisas que não é do tempo dele, mas é que a gente tem essa curiosidade e isso agrega, isso enriquece o material musical. Isso chama-se cultura. Eu acho tão triste quando eu vejo assim uma forma de justificar. Eu não era nascido nessa época. Eu não era. Isso tu vê muito. Pô, Mas cara, é muito. Isso é um atestado de ignorância tremendo. Quer dizer, vai estudar. Nós não precisamos ser nascidos para conhecermos os fatos que são fundamentais. Então, tem hoje o Google, está no teu celular 24 horas por dia. Você busca o que tu quiseres. Não precisa nem buscar mais um livro na mão. Aliás, eu dou a fórmula. Sabe? Muita gente pergunta, como tu pergunta, qual é o segredo? Como é que tu sabe, André? Tanta coisa, assim. Então tem um segredo. Google. Cara, às vezes tu tá sentado no computador, vem um tema, e desse tema sai uns 200. Quando tu vê, tu já pesquisou tanto que tu fica falando e pensando nesse tema o tempo inteiro. Sem dúvida. E se tu tens uma memória de um HD, meu Deus, tu vai lembrar de coisas assim... André, a gente está chegando no nosso limite do tempo, mas assim... Já? Corre, o tempo corre, papo maravilhoso. O tempo passa. Deixa o convite para quem nem está ciente do que nós estamos aqui falando, do Quinta Clássica, enfim, quando é que vai ao ar, onde é que vai ao ar, para o pessoal poder sintonizar, por favor. Vamos lá, quando é que encontrou o André? Segunda, sexta-feira, junto com a Rose Leite no Start, né? Bela Companhia da Manhã, na 96.5. Também temos o Quinta Clássica, das 8 às 9 da noite, para 96.5 e para 105.3 em Novo Hamburgo. Também tem o site, uniãofm.com.br. Né? Quem quiser ouvir só a programação do Vale, tem que regular o player lá da rádio para Vale Itajaí. Tem um aplicativo também nosso para Android e iOS. E ainda tem, nos sábados, das 6 às 8 da noite, tem o União Flashback, que aí é só Eurodisco, Ítalo Disco, Discotech, para o pessoal curtir aí, com a playlist repetindo no domingo, das 5 às 7 da noite. E o start, o horário? Start das 7 às 9 da manhã, na programação da União FM. Aí tem música, tem o Play do Ouvinte, que a gente bota um artista contra o outro, notícias aqui da nossa região, notícias curtas, né? Tu geralmente entra com as notícias, né? Eu e a Rose entramos juntos com as notícias. Tem a questão do trânsito, tem o esporte com o Edmilson Luiz em 3 edições também. Ele já dá a primeira na horário do start. Tem as notícias do mundo pop, área cultural. Enfim, é um outro momento e, assim, vocês vão ouvir falar muito da União ainda. Né? Em 40 anos, é um orgulho, uma satisfação poder dividir um pouquinho do que eu faço e do que a gente faz lá na 96.5. Não, tá muito legal a programação, tá muito legal mesmo. André, para fechar, o que você diria para quem é estudante de jornalismo, para quem está nesse caminho, está fazendo publicidade, comunicação social, ou está já aí buscando uma oportunidade no mercado, né? Rápidas dicas que você pudesse deixar aí para que as pessoas possam ter uma vida talvez um pouco mais fácil do que foi até talvez a tua entrada no mercado, que é muitas vezes o que a gente sofre pela falta de informação. O que tu consegues colaborar com a tua experiência? Olha, Mazinho, dar dicas, várias dicas às vezes, porque cada um tem a sua história. Eu tive a minha, você teve a sua, todo mundo teve a sua, de chegar em algum lugar. Mas se você tem aquela coisa, muita gente desacredita pelo sonho que tu tem. Muita gente te bota abaixo pelas coisas que tu queres sonhar. Por exemplo, você falar de rádio. Ah, mas rádio é assim, assado. Por que você quer trabalhar nisso? Cara, mas se você gosta, se inflama o teu olhar, se faz você acreditar e dizer que não, é aquilo que eu quero fazer e te faz bem isso, cara, não tem por que ouvir os outros. Acredita no teu sonho, foca, né? Vai vir gente te dando dedo, te sendo arrogante na tua frente, e a melhor coisa é provar para os arrogantes que tu pode fazer. E quando tu chega lá na frente, aquelas pessoas que te acompanharam aqui atrás, elas olham para ti e pensam, nossa, que profissional que tu virou. É só não desistir. O segredo é seguir em frente, acreditar no sonho e viver dessa cachaça que é aquilo que você gosta de fazer. Edinho, a gente podia passar aqui a manhã inteira falando com o André. Né? É um queridão, ele é um cara especialíssimo, ele é fantástico.
E, claro, o nosso tempo urge e a gente sabe que nós estamos bem no limite, mas é isso, né? Deu para descontrair, deu para rir, deu para aprender, deu para verificar, deu para saber e, enfim, o André tem muito mais que poderia passar, então acho que deu para dar uma aula literalmente, Edinho. Foi fantástico, né? De fato, poderia ficar aqui a manhã inteira porque tá engraçado, tá leve, tá legal e, sobretudo, tá mostrando o amor pelo que se faz. É isso que a gente propõe quando traz aqui o No Topo, trazer profissionais que gostam do que faz, que amem, que entendem que existem dificuldades, mas que podem ser superadas e sirvam de exemplo para você que nos segue também botar seu sonho em prática. Agradecer demais aí o André, fantástico mesmo, acompanhava à distância, agora conhecê-lo pessoalmente é sensacional. Agradecer nossos parceiros também, né? Sem eles a gente não estaria aqui. Etiquetas Dala, né? Rótulos, ribbons, impressos em geral. Siga eles no Instagram, @etiquetasdala. Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. E também a Ótica Conforto Visual. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. É isso, muito obrigado e até o próximo programa, né, Sheila? É isso aí. Nos siga também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, assim como você vai fazer aí com os nossos parceiros. Nós estamos lá para você interagir conosco, mandar seus comentários, as suas perguntas aí para os convidados e, claro, tá por dentro da agenda semanal aqui do No Topo. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê aí na próxima semana. André, quero te agradecer do fundo da alma e do coração. Você, querido amigo, eu tenho muito orgulho de ser teu ouvinte. Falo assim com muita alegria, porque realmente assim você agrega conteúdo. E que você possa continuar mantendo essa tua espontaneidade, essa tua alegria. Os obstáculos, você bem falou no final, estão aí para ser superados e dignifica ainda mais a tua vitória. Então que Papai do Céu continue te abençoando, te conservando esse cara tão especial, amigo de todos e que eu tenho muito orgulho também de chamar meu amigo. Continua falando assim. Quero o microfone para a tua despedida aí, as tuas considerações finais, querido amigo. Quero agradecer, Mazinho, um amigo aí de longuíssima data dos corredores da Rádio Clube, das corridas ali da prefeitura. E que bom encontrar um amigo que poder dividir um pouco isso contigo e poder ouvir que você é meu ouvinte, da mesma forma como eu, como radialista, me orgulho em tê-lo como ouvinte. Né? E assim como tantos outros. Agradecer ao Edinho, que eu vejo a cara de emoção dele, no Chile, nesse garoto de Luiz Alves. Luiz Alves para o mundo. E, cara, vocês foram sensacionais também. Eu agradeço demais, eu adoro compartilhar com qualquer um, em qualquer podcast, palestra, coisa. Porque o que importa é a história. E a gente adora contar história. E quando o pessoal chama para contar história, só falta cerveja. Sargento, aqui não tem cerveja. Mas eu agradeço de coração e a gente vai se encontrando pelas esquinas da vida e pelas esquinas das ondas do Padre Landel. É verdade, amém. Obrigado a você que esteve conosco mais uma vez até este momento. Agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua audiência. Dizer para você curtir, compartilhar, realmente estar junto conosco sempre, porque aqui o conteúdo é de qualidade e, acima de tudo, para agregar na sua vida, para poder fazer com que você tenha, evidentemente, dias melhores. Esteja junto conosco, você vai estar no topo e, evidentemente, juntos nós podemos fazer uma sociedade ainda melhor, com conteúdos como o André, com tantos outros que nós trazemos aqui, dos mais diversos segmentos, objetivando sempre melhorar para aquilo que você tanto necessita. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Um grande abraço e até lá.